Mateus 25, capítulo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem mais outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até que o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, lemos aqui, né, à medida que a gente foi lendo, parece que esse senhor aqui era severo, era rígido. Ele repartiu lá os seus bens com os servos, mas depois ele exigiu, né, queria um retorno. Mas, amados, antes de compartilhar essa palavra, o Leandro orou aqui sobre comunhão, sobre nosso chamado, sobre nós, que Deus quer ministrar na família dele, aquela condição de paternidade, onde nós somos pais de outras pessoas, onde nós ministramos a vida de Deus, e essas pessoas vão ser ministradas através de nós. E esse texto que eu li fala da nossa capacidade, do que nós já recebemos. E eu, durante a semana, né, me preparando para essa palavra, estava olhando aí algumas anotações que eu já tinha feito, e me veio uma estatística. Eu estava percebendo que um dos versículos que eu mais ministrei na igreja foi Efésios 4:1. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Amém, irmãos? E aí, a última vez que eu ministrei sobre esse versículo, eu falei, isso aqui era um versículo que nós tínhamos que saber de cor como igreja. Não só para memorizar, mas para estar no nosso coração a eficácia de fazer isso. E aí, meus irmãos, eu estava vendo nessas anotações que há algum tempo já, eu estava vendo que em 2016 teve um workshop sobre missões, e teve um pastor, a pastora era missão de apoio à igreja sofredora, e ele ministrou na igreja sobre o impacto global da igreja, a igreja lá em 7 movimentos. E, irmãos, e nesse tempo que ele ministrou, nessa ministração, ele citou alguns textos. E eu queria relembrar alguns textos que ele tinha citado. Por exemplo, ele falou de Lucas 10, de 1 a 12.
Os irmãos sabem o que está escrito em Lucas 10, de 1 a 12? Oi? Você não sabe, irmã? Tá, então vou lembrar. Sim, senhora. Irmãos, é aquela ocasião em que Jesus chama os discípulos, depois de ter ministrado, ensinado, orado com eles, ele chama os discípulos e os envia. E os discípulos e mais 70 para ele, viu? Lembrou, irmã? Lembrou. Para eles cumprirem a sua missão. E tem um versículo, Lucas 10. Lá no versículo 2 de Lucas 10, diz assim que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que mudou daquele tempo para cá? E aí tem outra, e ele fala assim, não levais nem bolsa, nem alforje, nem sandálias. Sabe por quê? Porque eles já tinham tudo que precisavam. Amém, irmãos? Vocês já estão percebendo aonde que eu quero chegar? E aí, irmãos, mas aí, Jesus expõe aos seus discípulos a estratégia para irem, para chamar para o caminho aqueles que estavam perdidos em seus próprios caminhos. Mas a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A ordem de Jesus, meus irmãos, era ir até as pessoas. Era sair, não era ficar esperando até elas virem até os discípulos. A ordem de Jesus para a igreja é para nós irmos em direção às pessoas. É levar Jesus às pessoas. Se tudo correr bem, elas vão vir para a igreja. Eu gostaria que elas viessem para a igreja. Mas o propósito o nosso propósito que Jesus coloca no nosso coração é de irmos em direção às pessoas para levar Jesus até elas. Jesus naquela época já falava para os discípulos sobre relacionamento. E aí, irmãos, voltando para o nosso tempo atual, é um tempo onde os relacionamentos são superficiais. Nós temos aí, qualquer emergência que surge, vamos para o WhatsApp e compartilha. Tem o Instagram, tem Facebook, tem o... É X ou X? Não sei como é que fala. X. O LX é outra coisa. Mas, amados, essas coisas nos ajudam na comunicação. Tem hora que elas atrapalham. Meu Deus, o que causa de mal entendido, não é, irmãos e irmãs? Às vezes a pessoa está lá falando alguma coisa, a outra pessoa está com uma emoção de outra forma, entende outra coisa. Depois dá um tempo para alinhar de novo esses pensamentos, se for possível. Mas, amados, essas situações, esses aplicativos, eles até nos ajudam nas nossas comunicações. Mas, amados, eles são superficiais. Você não consegue conversar algumas coisas nesses aplicativos. Por quê? Porque é muito fácil você declinar, é muito fácil você falar não, é muito mais fácil você não ser transparente. E aí, meus amados, os relacionamentos firmados nessas coisas ficam superficiais também. Amados, em Romanos 10, 14, tem um texto que diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Amados, todas as palavras, todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos dos discípulos que receberam a palavra de Jesus, todos elas convergem para alguma coisa que eles já receberam e agora eles têm que cumprir uma missão. É um privilégio caminhar com Jesus, mas aí tem as responsabilidades advindas dessa posição. Caminha com Jesus, tem responsabilidade. E, amados, quando nós ouvimos essas palavras, como pregarão se não forem enviados? Amados, nós fomos enviados para pregar a palavra. Amém, irmãos? Amém? Amados, por quê? Porque, primeiro que a palavra fala que
os trabalhadores são poucos e a seara é grande. Então nós, como igreja, temos esse entendimento, nós temos que cumprir o nosso chamado. Andar do modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Porque além da dificuldade que tem aí das pessoas que não estão recebendo a palavra, o verdadeiro evangelho, ainda aquelas pessoas que ainda estão contaminadas com falsas doutrinas, com ensinamentos errados, onde o Cristo não é o centro, mas é a necessidade, é aquilo que eu preciso que está no centro. Cada época, meus irmãos, tem os desafios, meus irmãos, mas as de hoje, eu entendo que são as superficialidades desses relacionamentos. Falta de relacionamento profundo. Muitas pessoas, elas têm uma aparência do que não são. E isso é muito fácil de se ver. A impressão que tem é que no Facebook e no Instagram, as pessoas vivem uma vida maravilhosa. Será que elas não têm boleto para pagar, não? Porque eu tenho. Onde nós vivemos no mundo, meus irmãos, onde importa muito mais a imagem que a gente transmite do que a nossa realidade. Estou enganado, irmão? É assim mesmo, não é, irmãos? A imagem, às vezes, importa mais. Mas por quê? Porque os relacionamentos, meus irmãos, são superficiais. E as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, para que esse ouvir gere vida, gere transformação. E para isso, para acontecer isso, irmãos, é preciso que elas experimentem de Deus, da vida de Deus. E quem é que vai levar essa vida de Deus para elas? Ninguém vai falar assim, eu? Liga a mão, irmão, eu. Amém? Vocês estão muito tímidos. Irmãos, essa palavra do pastor Fausto, dessa igreja mais, missão de apoio à igreja sofredora, ele estava falando de um modo global. Então ele desafiava a igreja a se preparar para uma missão global. Ele falou de países onde o evangelho não era alcançado, porque tinha obstáculo político, tinha obstáculo das religiões que estavam lá, tinha obstáculo do idioma, tinha países que tinham um idioma, não tinha nem idioma principal, tinha vários dialetos. Mas, amado, hoje, esse embaraço nós não temos. A facilidade que nós temos com esses meios de comunicação, aqui no nosso meio, a gente não pode alegar que a gente não consegue, que há dificuldade de comunicação. Muitas vezes nós não entendemos que o chamado é para nós, junto como igreja. Amados, o Leandro, de novo vou citar o Leandro falou aqui de comunhão, de como igreja nós fazemos juntos. Irmãos, quando a gente lê em Efésios, quando lê em Efésios 4,16, diz assim, de todo o corpo bem ajustado e consolidado pela auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Irmãos, então, cada um tem que cooperar com isso. Nós temos que estar preparados para a nossa missão. E eu falo, meus irmãos, nós já temos tudo o que nós precisamos. Já temos tudo o que nós precisamos. E nós temos que reconhecer. Os trabalhadores são poucos e a seara é grande. E aí, meus irmãos, muitas vezes, nós quando somos chamados a manifestar essa vocação, né, caminhar conforme a vocação que nós chamamos, muitas vezes nós temos justificativas, irmãos. É claro que as justificativas, elas são até coerentes, são coisas assim, são dificuldades que você tem. Mas, meus irmãos, as justificativas, elas não podem impedir, elas podem dificultar, mas elas não podem impedir você cumprir o seu chamado, fazer a vontade de Deus. O seu chamado é fazer a vontade de Deus, é ser a manifestação dele aqui, nesse tempo, nessa terra. Irmãos, e a palavra, meus irmãos, é sobre obediência. Obedecer a palavra de Deus. Nós temos o privilégio. Nós viemos aqui, somos ensinados, temos comunhão uns com os outros, somos exortados, recebemos a palavra, que é uma palavra que você pode, se você for pegar as ministrações que você recebe aqui, a palavra é coerente. A palavra é a palavra de Deus, ela não tá, é Cristo
Cristo é o centro. Cristo é aquele que te salvou, te redimiu, mas você agora vai caminhar para o louvor e a glória dele. Amém, irmãos? Para o louvor e a glória dele. Isso, se você ler isso lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 12. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Já fomos resgatados, já fomos redimidos, temos a vida de Deus. E essa missão nós vamos cumprir juntos como igreja. Mas, amados, agora, o que você precisa para cumprir o chamado? Amados, nós gostamos de adorar a Deus, um Deus abençoador. Amém, irmãos? Um Deus que zela pelo nosso bem, que quer o melhor para nós. E esse Deus existe. Ele quer o melhor para nós. Mas, amados, o problema, meus irmãos, é quando nós entendemos ou achamos que o melhor para nós é possuir, é ter, é conquistar, é usufruir. Sendo que, se a gente for olhar os exemplos que Jesus deu, que os apóstolos deram, o melhor é você se ofertar primeiro. Aí você vai ser bem-aventurado. Aí você vai ficar satisfeito. Amados, é claro que nós oramos para Deus, na sua bondade e misericórdia, para que Ele nos abençoe. Para que a palavra fala que para a gente colocar diante dEle as nossas petições e súplicas. E eu oro, eu clamo a Deus pelas minhas necessidades. Eu não vou orar para o irmão quebrar um dente, nem para ter dor. Mas eu oro para mim ter sustento. Né, irmã? Você não ora para o irmão ter problema na garganta, não, né? Amados, Deus sabe da nossa necessidade. Mas eu oro para Deus para mim ter condições de fazer a vontade dEle, de ser bênção. Da pessoa sair lá do meu atendimento e falar que foi abençoada, que a minha mão é leve, mas que escutou palavras de ânimo. Nós pedimos tantas coisas supérfluas para Deus, meus irmãos. Mas a vida dele está em nós e nós já temos o que nós precisamos. Mas aí, irmãos, a palavra é sobre talentos. Nós temos o que nós precisamos. E aí, no capítulo 24, um capítulo antes, no começo do capítulo, no primeiro versículo, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Então, meus irmãos, Jesus estava repartindo uma palavra, né, com os seus discípulos. Irmãos, discípulos eram aqueles que tinham comunhão com Jesus, foram ensinados, obedeciam e agora estavam prontos para estavam escutando a palavra e depois eles eram preparados para serem enviados. Irmãos, eu pergunto, você é discípulo? Irmãos, eles foram desafiados, depois que eles entendiam a se comprometerem com essa causa, a esses ensinamentos, e eram enviados para alcançar as pessoas. E aí, quando eu li aqui em Lucas 10, quando Jesus enviou lá os 70, falava que eles não precisavam levar nada, nem alforge, nem bolsa. E aí eles iam para as casas, se eles fossem recebidos, para eles entrar nas casas e ficar lá um tempo, gente. Isso é relacionamento. E aí Jesus está falando para os discípulos sobre agora um Senhor que, no versículo 1, no versículo 14, fala assim que ele chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Mas, amados, nós muitas vezes falamos que somos discípulos de Jesus, conhecemos a palavra, mas muitas vezes, amados, nós declinamos da ação da nossa vocação. É claro que temos impedimento. O problema, meus irmãos, é que não é isso fazer parte da nossa vida, porque a gente falha. A gente não faz missão o tempo inteiro. Mas nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. E esse devia ser o primeiro ponto da nossa jornada. E nesse ponto, nós temos que confiar que nesse ponto nós vamos ser
abençoados, porque nós já temos tudo que precisamos. Amados, no texto fala do senhor durão, exigente, severo, mas ele disse assim, ele confiou os seus bens aos servos. E aí, meus irmãos, quando somos chamados, cobrados, né, a responsabilidade como cristão de testemunhar, de evangelizar, será que a gente vê um exigente, um pastor severo? Pastor chato? Eu não posso, eu não consigo. Amados, oramos a Deus sozinhos, né, ou quando nos reunimos, compartilhamos as nossas necessidades. E aí oramos, às vezes, para nós sermos capazes de enfrentar as nossas dificuldades, meus irmãos. Nós temos que fazer isso. Nós oramos para alcançar as bênçãos. E nesse tempo, irmão, nós temos que orar também para sermos capacitados para a nossa missão. Amados, eu pergunto, os nossos pedidos que nós colocamos diante de Deus, eles são justos, mas eu pergunto, são necessários? É o principal? Quando Deus, aí disse assim, a um deu 5, a um deu 2 e a outro deu 1. Irmão, você acha que aquele que ganhou 1 ganhou pouco? 1 talento? Pode falar, gente. Vocês acham ou não acham? 1 é pouco? É muito é pouco. Amados, o que é 1 talento? Eu pesquisei, tá, irmão? Para falar para vocês aqui. 1 talento equivale a 6.000 denários. E 1 denário, meus irmãos, pasmem, era o valor pago a um trabalhador comum por 1 dia de salário. Então, quem recebeu menos, recebeu o valor de 6.000 dias de salário, meus irmãos. Pensa aí agora, faz as contas, quanto é que você ganha por dia e multiplica por 6.000. E me fala, é pouco? É pouco? Amados, aqui eu tenho que contestar, mas até aquele que recebeu 1 denário, recebeu pouco, ele recebeu muito. Meu Deus. Às vezes, irmão, nós olhamos para nós e falamos, não recebi nada. Amados, nós recebemos muito mais do que merecemos, muito mais do que precisamos. O problema é que às vezes nós recebemos e guardamos, enterramos igual o servo que enterrou lá e guardou. Aí o Senhor vai chegar, e aí, o que você fez com o meu talento? Eu não sabia, nem sabia que eu tinha recebido. Amados, o que essa parábola nos ensina? Primeiro que ela nos ensina o seguinte, ele deu então aqui, a um 5, a outro 2, a outro segundo a cada um segundo a sua capacidade. Irmãos, então nós aqui no nosso universo particular, cada um aqui tem uma capacidade. Mas mesmo assim, ele já deu o suficiente para você fazer a missão. Pense, meus irmãos, se todo mundo tivesse a mesma capacidade, fosse servir da mesma forma, ia ser muita bagunça. Ia ter fila para pregar. Muitos dizem, o louvor está precisando, né? Você pode estar aí com uma vocação de ministrar cânticos e pode estar escondida com você. Amados, mas quem iria, se todos que fossem, qual você acha mais importante? Se todo mundo quisesse receber 5 talentos, quem iria fazer as coisas que poderiam ser talvez menos agradáveis? Será que todos nós vamos chamar para servir da mesma forma? Não, irmãos, não. Alguns de nós vão pregar, ensinar, mestres, pastores. Outros vão cantar. É claro que tem um irmão aqui que vem aqui, o ministério dele é vir cá e arrumar as cadeiras e limpar. Estava com ele aqui hoje, ele falou, vamos embora. Ele falou, não, eu vou limpar as cadeiras ainda. Não, então eu vou te ajudar. Irmãos, parece tão assim insignificante, mas é assim que funciona. Isso é para dar exemplo que cada um vai receber de acordo com a sua capacidade. Não se engane, meu, todos nós recebemos. Agora, irmãos, presta atenção.
os irmãos aí que são instrumentistas aí, aqueles que estão aprendendo principalmente, né, Débora? Vamos supor que você recebeu o dom de tocar um instrumento de corda. Então, eu vou sentar aqui, pai, já vou... É assim, Rafael? Irmão, vai calejar os dedos que pode até ferir. Vai passar meses dessa maneira, até o dedo calejar e até você aprender também as notas corretas. Não é só... Tem muita coisa para você exercer esse dom. Então, meus irmãos, para você não exercerá esse dom de tocar instrumento na totalidade se você não ralar o dedo, né? Não ralar o dedo. Em Cabul tem gente que ainda toca muitos instrumentos. Para que não aprendeu só um? Vai ralar o dedo de várias formas. E a mesma coisa é, por exemplo, para ministrar. Tem que preparar. Tem que gastar tempo. Irmãos, nós já temos tudo que nós precisamos, mas tem que ser intencional. Tá? Então, eu não vou falar com a pessoa, quando eu vou falar com alguém, eu vou chamar alguém mais preparado. Irmão, por que você não lê? Por que você não estuda a palavra? Por que você não tem um tempo de devocional em que você estuda, ora, lê e estuda e aprende da palavra? Por que você não chama alguém para estudar com você? É intencional, irmãos. Se você aprender sozinho, é péssimo, é ruim. E às vezes não dá certo, porque cansa. Quando eu vou sentar para ler a palavra, estudar, qualquer coisa me distrai. Com você é assim? Um carro passou na rua lá, falando, não, eu moro num prédio alto, no último andar lá, e aí o som sobe. Aí tem gente gritando lá, eu vou lá olhar. Aí o telefone toca da máquina lá no quarto, eu vou, em vez de... Irmãos, são coisas superficiais, mas é intencional, irmãos. Eu tenho que me concentrar, então eu fecho a porta, ligo o ar e me esforço para aprender a palavra, para organizar ela de uma forma que eu entenda, para depois vocês entenderem. Muitas vezes eu entendo, vocês não entendem. E aí eu pergunto para os irmãos e irmãs, você está usando o denário que você já recebeu, ou os denários que você já recebeu? E aí, meus irmãos, lendo a palavra, o Senhor retornou, e o que ele exigiu? Ele exigiu, o que ele pediu? Eu acho que ele exigiu. Deus deseja que nós multipliquemos aquilo que recebemos. Você recebeu alguma coisa, você não vai guardar para você. Se você já recebeu o dom de Deus, a vida de Deus, isso você pode repartir. Amados, você replicar aquilo que recebeu de Deus, gente, isso se chama maturidade. Você vai receber, confia que aquilo é suficiente para você, é muito mais do que você merece, e vai replicar, e vai passar a ensinar alguém. Deus quer que você aplique nas pessoas aquilo que você já recebeu. Não é para você guardar, é para você aplicar, repartir, compartilhar nas pessoas dos seus relacionamentos. Novamente, eu tenho que lembrar do versículo que nós já lemos. Os trabalhadores, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E aí, meus amados, por quê? São poucos aqueles que entendem que é intencional, que você tem que que você tem que fazer as coisas, né? Tem uma passagem e no Velho Testamento, onde Josué está à beira do Rio Jordão, e ele tem que atravessar o Rio Jordão. E aí aquele rio está lá numa época inapropriada, e ele tinha que atravessar com o povo. E aí ele colocou os pés. Quando ele colocou os pés no rio cheio, aí que as águas cessaram e eles puderam atravessar a seco. Irmãos, muita gente traz esse versículo para o âmbito pessoal de alguma coisa que você vai fazer, sabe?
alguma decisão que você tem que tomar e você fala, então eu vou ser usado em Deus para fazer isso ou aquilo. Amados, prestem atenção, a motivação de Josué era só uma: fazer a vontade de Deus. Não era ganhar as coisas, não era conquistar, não era fazer as coisas para proveito próprio. E muitas vezes nós olhamos um exemplo desse e caminhamos assim. Vou caminhar, vou ter fé, mas é para motivo pessoal. Irmãos, pode até dar certo, mas a motivação é errada. Porque a motivação é deveria ser fazer a vontade de Deus. Irmãos, lá a palavra ela converge para algumas coisas. Por exemplo, em Tiago 4,17 diz assim: se você sabe o que é fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Está lá em Tiago 4,17, não é o Elvis que está aqui afirmando, não, está lá. Então, muitas vezes nós sabemos o que é fazer o bem, mas muitas vezes nós declinamos porque alegamos que nós somos incapazes, alegamos que não temos tempo, alegamos que não é da sua responsabilidade. Mas, irmãos, eu te afirmo, nós somos igreja, e como igreja nós temos a responsabilidade de fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é manifestar a graça e a glória dele, para o louvor e a glória dele. Não é para mim aparecer bem na fita. E aí, irmãos, toda palavra ela converge para privilégios que nós recebemos. Mas privilégio, meus irmãos, não se engane, vem com responsabilidade. E aí, continuando aqui no texto, onde Jesus está ministrando para os discípulos, ele fala então que o Senhor voltou e os discípulos tiveram que prestar contas daquilo. Irmãos, imagine se Deus voltasse agora, se Jesus voltasse, e nós vamos prestar conta, onde a gente está, como é que a gente estaria? Irmãos, eu vou compartilhar o meu sentimento. Muitas vezes eu sei o que é fazer o bem e não faço, aí eu estou pecando. Mas, amado, eu fico tão angustiado. Deus está falando comigo ali, o Espírito Santo está falando comigo: Elvis, por que você não fez? Eu não podia, eu não quis. A palavra é essa. Irmãos, eu posso falar um monte de desculpa, mas o final, a essência é: eu não quis, porque eu já sabia que eu tinha que fazer. E eu posso falar: não, é porque alguém podia fazer, é porque eu não estava preparado. Amados, mas aí o Senhor voltou, e aí os servos tiveram que prestar um relatório. E, amados, quando eu fico incomodado com essas coisas, eu oro a Deus para o meu remorso virar arrependimento, para na próxima oportunidade eu fazer o que tinha que ser feito. Se eu não conseguir voltar atrás na minha desculpa, né? na minha falta de sensibilidade, na minha falta de obediência ou desobediência. Irmãos, o Senhor voltou ali e eles tiveram que prestar conta de algumas coisas. Aí ele fala que aí aqueles que fizeram vai entrar no jugo entra no gozo dos. Deus se alegra com os filhos dele, meus irmãos. Nós somos filhos, o Espírito de Deus está em nós. E, meus irmãos, quando nós não fazemos a vontade de Deus, ele nos incomoda. Nós pensamos: não, eu podia fazer mais. E é realmente, mas nós temos que estar atentos, porque Deus está falando conosco o tempo inteiro. E aí, muitas vezes, nós colocamos tudo que nós temos ali, as preocupações diárias, aquelas coisas que nos incomodam. E são muitas, né, irmãos e irmãs? São muitas. As nossas necessidades, os nossos sonhos, aquilo que nós queremos, precisamos. E nós colocamos isso, e aquilo lá toma conta da nossa mente, e muitas vezes nós colocamos isso em primeiro lugar. E aí, meus irmãos? Mas eu te afirmo, meus, o Espírito de Deus te incomoda para você fazer a vontade dele, mas você tem que escutar, e é uma coisa intencional. E aí, irmãos, quando eu fico pensando qual que é a aplicação prática dessa palavra, porque
um homem, né, rico, ausentando-se do país, chamou os servos e lhes confiou os seus bens. Então, nós já recebemos a vida de Deus. Deus já confiou em nós aquilo que já nos capacitou. E nós temos que agora estar alertas para entender, porque somos desafiados, irmãos. A aplicação prática é que nós somos desafiados todos os dias a viver de acordo com a vocação a que nós somos chamados. Fala para o seu irmão aí do lado aí. Viver de acordo com a vocação a que você foi chamado. Irmãos, o que nós recebemos de Deus, irmão, não é para uso particular. Você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. No dom que você recebeu de tocar um instrumento, de cantar, de ministrar, de falar, de repartir a palavra. Mas não é para uso particular, é para ser vivido e repartido. Efésios no capítulo 1, no versículo 11, capítulo 1, versículo 11, assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Irmãos, nós somos de Cristo, nós somos dele, esperamos nele, estamos nele, temos comunhão com ele. E aí, mas nós somos a fim de nós de sermos para o louvor da glória dele. E para fazer a glória dele, meus irmãos, temos que cumprir as responsabilidades advindas da nossa filiação. Nós somos filhos. Filhos que receberam todo o favor do Pai. Tudo que nós precisamos. Os talentos que nós precisamos. A capacidade. Nós temos isso em nós. Mas é uma questão de intenção. Qual é a sua intenção? Qual é uma motivação que você caminha? Temos responsabilidades advindas daquilo que agora somos, irmãos. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é multiplicar o que recebemos do Senhor. Eu não estou preparado para isso. Mas vamos orar. Você está preparado? Tá, Elmo? Eu não estou preparado plenamente. Mas eu tenho esperança que Deus possa fazer através de mim, porque a vida de Deus está em mim. Então, se eu tiver a intenção, Deus vai fazer. Eu não preciso de bagagem, de bolsa e alforge. Porque a capacidade, o talento que Deus já colocou no meu coração, já é suficiente para me fazer a vontade dele.